Você tem algum transtorno mental? Ou conhece alguém que tem? Depressão, ansiedade, TDAH, bipolaridade, esquizofrenia, estresse pós-traumático, toque, borderline e etc. Olha que interessante. Segundo o DSM, que está ali na sua versão 5ª, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, existem mais de 300 transtornos mentais. É claro que aqui eu mencionei apenas os mais conhecidos. Amigo e amiga, nesse vídeo aqui, eu quero ter uma conversa com você sobre o que seria extremamente importante no meu ponto de vista você fazer se você foi ali diagnosticado com algum transtorno ou se alguém próximo de você foi diagnosticado com algum transtorno. E também eu quero ter uma conversa aqui sobre os benefícios de você ter esse transtorno mental. Humberto, benefícios? Sim. Assista esse vídeo aqui inteiro e você vai ver tudo isso. Então, vamos lá. Quando você descobre que você tem ali um transtorno mental, no meu ponto de vista, você precisa aplicar esses 4 passos que eu vou passar aqui para você conseguir ser bem-sucedido ao lidar com esse transtorno. Eu acredito, amigo e amiga, de coração mesmo, que se todos fizessem o que eu vou falar, muitos problemas seriam evitados e a pessoa ela viveria uma vida muito melhor. E é isso que a gente quer. Sabe por que muitos não fazem esses passos? Porque eu percebo que infelizmente é algo pouco falado entre as pessoas e na mídia também. Então a pessoa ela acaba nem imaginando que ela deveria buscar isto. Bom, vamos lá então aos passos. Primeiro passo. Eu vou chamar esse passo aqui de o especialista no assunto. Eu vou fazer aqui uma comparação para mim explicar esse passo para você. Imagine aí, você ganhou um animalzinho de estimação e esse animalzinho de estimação ele é de outro país. E pelo fato de ele ser de outro país, esse animalzinho ele precisa ter alguns cuidados ali especiais. Porque o clima onde ele morava, por exemplo, era um clima frio e aonde você mora é muito calor. A comida que ele comia lá era diferente da comida que você tem aqui no seu país. Então você vai ter que adaptar, você vai ter que ver qual que é a melhor comida para ele. E vários outros cuidados ali que você vai ter que ter com esse animalzinho. Você quer cuidar muito bem dele. Por que você quer fazer isso? Porque senão ele vai morrer. Você sabe que ele precisa desses cuidados especiais. Então a pergunta que surge é a seguinte: o que você tem que fazer para cuidar dele? Você vai ter que adquirir muito conhecimento sobre tudo desse animalzinho. O que pode fazer, o que você não pode fazer, qual que é a comida, quais são as vacinas que ele tem que tomar e etc. Você vai se tornar um especialista no assunto, que é como cuidar desse animalzinho. Logo, você sendo ali um especialista nesse assunto, ele vai sobreviver bem em suas mãos. Comparação agora. O transtorno mental é o animalzinho que você tem que cuidar. Para você cuidar dele da melhor forma possível, você vai precisar obter muito conhecimento sobre tudo desse transtorno mental. Como que esse transtorno mental ele funciona? O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? Você vai ali também estudar casos de pessoas que têm os transtornos, como que é a vida dessas pessoas, o que elas fazem, o que elas fez para lidar com aquilo. Ou seja, você vai estudar sobre tudo. Você vai obter um conhecimento brutal sobre ele. Mas por que eu tenho que fazer isto? Porque se você não fizer, o animalzinho ele vai morrer, ou ele vai viver uma vida horrível, porque você não sabe como lidar com ele. Ou seja, amigo e amiga, se você não se tornar um especialista no seu transtorno mental, como que você vai lidar com ele da melhor forma? Você não se conhece, você não sabe de o porquê você é assim? Aí surge aquela pergunta: tem como você vencer ou viver bem com esse transtorno sem ser um especialista?
Olha só, quando você sabe só o básico ali sobre o transtorno mental, você está, eu diria, em um mundo. Agora, quando você sabe tudo que a ciência ou os médicos descobriram sobre esse transtorno mental, acredite em mim, isso vai trazer ali um insight na sua mente, que isso vai fazer com que você enxergue um outro mundo desse transtorno, um mundo maravilhoso, um mundo que você precisa estar para ficar bem. Então, estude como não houvesse amanhã sobre o seu transtorno mental. Segundo passo, o especialista em soluções. Esse passo aqui ele tem uma ligação com o primeiro passo. Vendo esse título, já dá para perceber que você precisa obter muito conhecimento também sobre algo, que nesse caso é saber de todos os tratamentos que existem para você. Os tratamentos que lhe trarão a solução para o seu transtorno mental. Provavelmente você deve estar indo em um psicólogo e um psiquiatra, porque foi lá que você teve o seu diagnóstico, certo? Esses profissionais, eles te ajudarão ali com terapias e remédios. Além de você ter esse conhecimento com relação a essas coisas, você vai ter que pesquisar também sobre outros tipos de tratamentos que nós temos. Sabe por quê? Porque às vezes alguns tratamentos eles são tão novos que aquele profissional não sabe dele, ou se sabe, ele não passou para você porque sabe que é algo muito caro ou sei lá, que não chegou no país ainda. Aí talvez você me diga, mas Humberto, se for algo muito caro ou de outro país, eu não tenho condição de pagar. Mas talvez no futuro você possa ter, ou o tratamento ele pode ficar acessível para você. E se você estiver ali acompanhando esse tratamento, que já lhe vai trazer esperança para você resolver o seu problema, quem sabe você pode ser um dos primeiros a utilizar esse tratamento para te ajudar. Então, esse é o próximo passo. Saiba de todas as soluções. Antes do terceiro passo, me ajude aqui no YouTube. Deixe a sua curtida no vídeo para o YouTube entregar esse vídeo para pessoas que precisam saber disso. E também se inscreva para você obter mais conteúdo que mudará a sua vida para sempre. É sério, olhe outros vídeos daqui do canal e veja se não estou falando a verdade, ok? Terceiro passo, o especialista criando outros especialistas no assunto. Quando você tem ali um transtorno mental, isso vai afetar tanto a você como as pessoas que são próximas de você, não é? Essas pessoas elas podem morar ali junto com você ou não, mas são pessoas próximas. Sabendo que essas pessoas próximas elas são afetadas, a pergunta que surge, o que você precisa então fazer? Você agora, sendo um especialista, já que você aplicou o passo 1 e o passo 2, você precisa explicar para essas pessoas como esse transtorno mental ele funciona. Então seria mais ou menos assim, você vai chamar essas pessoas para conversar e vai explicar, dizer coisas como, por exemplo, olha, vocês sabem que eu fui diagnosticado com determinado transtorno e eu gostaria de explicar como que esse transtorno ele funciona. Eu gostaria de explicar aqui sobre esses remédios, quais são os efeitos colaterais que esses remédios eles têm. Por que eu acabei agindo de determinada forma aquele dia? Como que geralmente eu tenho ali a tendência de agir por causa desse transtorno? Ou seja, você vai pôr as cartas ali na mesa. Vai ter uma conversa séria com essas pessoas. É claro que ter essa conversa muitas vezes não é algo fácil, por diversos motivos, e eu nem vou falar aqui sobre esses motivos, porque a gente sabe, não é fácil. Mas eu quero que você pense comigo uma coisa. Imagine se a sua família, ela finalmente entende como que esse transtorno ele funciona. Será que muitos problemas não seriam evitados e você não teria mais ajuda para lidar com tudo? Então, amigo e amiga, forme os especialistas. Quarto passo, descobrindo o lado bom dos transtornos. O TDAH é um exemplo de transtorno mental que ele pode trazer ali alguns benefícios para algumas pessoas. Por exemplo, algumas pessoas com esse transtorno, elas conseguem ter ali o famoso hiperfoco em alguma atividade. Imagine
se essas pessoas elas conseguem trabalhar com algo que é necessário ter hiperfoco. Será que essa pessoa ela não conseguiria, por exemplo, ganhar muito dinheiro? Um outro transtorno de borderline. Geralmente essas pessoas elas são afetuosas e por alguns outros fatores também, elas acabam gostando muito de animais. Imagine se essa pessoa ela consegue trabalhar cuidando de animais. Ou seja, quais são os benefícios que o seu transtorno ele pode trazer para você? Descubra e use ao seu favor para você viver melhor. Mas agora, e quando você não tem nenhum transtorno, mas você convive com pessoas que têm? Esposo, esposa, pais, irmãos, pessoas próximas. Bom, você também vai ter que aderir a esses 4 passos. Você vai se tornar um especialista nesses problemas e nas soluções. Você vai mostrar para as pessoas próximas de você e até a pessoa ali que tem o transtorno como esse transtorno ele funciona. Você vai ver os benefícios que o transtorno pode trazer. E também você pode mostrar esse vídeo para essas pessoas. Agora uma outra coisa, sendo bem realista e verdadeiro com você. Muitas pessoas não vão entender esse problema que você passa. E está tudo bem. Porque geralmente elas ainda não buscaram entender como que é esse lado da vida. É igual uma criança, por exemplo, que não faz ideia de como muitas coisas funcionam na vida, porque ainda ela não tem maturidade para entender. Só que vai ter muitas pessoas que vão entender esse mundo que você vive. E quando você olhar para elas, para uma dessas pessoas, ela vai olhar para você e vai dar uma leve balançada na cabeça e vai dizer: eu entendo como isso funciona. Então, relaxa e logo você vai resolver esse problema. Enfim, amigo e amiga, para encerrar, eu gostaria que você pensasse uma coisa. Você tem conhecimento absurdo sobre o transtorno mental. Você sabe as soluções que existem para ele e buscou as soluções. As pessoas mais importantes da sua vida também sabem o que está acontecendo com você e te ajudará. Você descobriu um benefício desse transtorno e está usando ao seu favor. Agora, 2 perguntas. Será que você não se sairá bem dessa? Será que você não terá uma qualidade de vida muito melhor? Eu me chamo Humberto Garuti, você está em um canal de desenvolvimento pessoal e motivação. E faça os passos e será somente uma questão de tempo para tudo ficar bem. Go!